A jornada da comida da fazenda ao prato. Você já parou para pensar em como aquela comida deliciosa chega até o seu prato? É uma aventura e tanto, viu? Começa lá nas fazendas, em lugares que às vezes a gente só vê em fotos, e termina na feira, no mercado, na nossa geladeira. Nessa jornada, muita gente coloca a mão na massa, literalmente. E cada etapa é importante para garantir que tenhamos comida na mesa todos os dias. Vamos juntos desvendar esse mundo da produção de alimentos em grande escala? Dos campos enormes às fábricas super modernas, vamos acompanhar de perto a transformação dos ingredientes fresquinhos em produtos prontinhos para comer. Começamos a nossa viagem pela agricultura mecanizada, onde a tecnologia dá um show de bola na hora de aumentar a produção de alimentos. Depois, vamos dar uma espiadinha no processamento de grãos, onde o trigo, aquele que a gente usa para fazer pão, passa por várias etapas até virar farinha. E que tal conhecer os segredos da produção de carne? Vamos entender como funciona a criação, o abate e o processamento do gado em grande escala. Ah, e não podemos esquecer da produção de leite, da ordenha mecanizada à mágica da pasteurização e a fabricação de queijos e iogurtes. Vamos desvendar tudo. Para finalizar, vamos descobrir como funciona a embalagem e a distribuição, que garantem que os alimentos cheguem fresquinhos, seguros e prontinhos para comer. No meio do caminho, vamos encontrar tecnologias incríveis, normas de segurança e uma logística de dar inveja, que revolucionaram a produção de alimentos. Prepare-se para se surpreender com a escala, a eficiência e a complexidade da cadeia de suprimentos de alimentos moderna. É um sistema fantástico que nos permite saborear uma variedade enorme de delícias, sem precisar ir muito longe. Tecnologia no campo máquinas e métodos modernos. A agricultura moderna ganhou um superpoder com a tecnologia, sabia? Agora, os agricultores produzem muito mais comida, com muito mais eficiência. As máquinas agrícolas, como os tratores e colheitadeiras, estão cada vez maiores e mais inteligentes, diminuindo o trabalho pesado e aumentando a produção. E por falar em tecnologia, o GPS virou o melhor amigo do agricultor. Ele ajuda a guiar os tratores, otimizar as rotas e garantir que o plantio, a adubação e a pulverização sejam feitos com precisão milimétrica. E para alimentar tanta gente, os fertilizantes e pesticidas são essenciais. Os fertilizantes, como se fossem vitaminas para o solo, fornecem os nutrientes que as plantas precisam para crescer fortes e saudáveis. Já os pesticidas protegem as plantações de pragas e doenças, garantindo uma colheita farta. E para garantir que tudo receba água na medida certa, os sistemas de irrigação, como a aspersão e o gotejamento, são usados para molhar as plantações, mesmo em lugares com pouca chuva. Essas tecnologias incríveis aumentaram a produção, diminuíram os custos e até ajudaram a reduzir o impacto no meio ambiente. Mas é preciso usá-las com responsabilidade para proteger a natureza e a nossa saúde. Na próxima parada, vamos mergulhar no mundo do processamento de grãos. Prepare-se para descobrir como o trigo se transforma na farinha que a gente usa para fazer o nosso pão de cada dia. Do grão ao pão, processando o trigo em massa. O processamento de grãos é uma verdadeira obra de arte da engenharia moderna, transformando o trigo em uma farinha fininha e branquinha, que serve de base para vários alimentos que a gente ama. A jornada começa com a colheita. As colheitadeiras, que mais parecem robôs gigantes, entram em ação, colhendo os grãos maduros com a maior rapidez. Daí os grãos de trigo são levados para os moinhos, onde passam por um processo e tanto para virarem farinha. Primeiro, os grãos são limpos e preparados, retirando qualquer sujeirinha e deixando-os com a umidade ideal para a moagem. Depois, eles passam por moinhos de rolos, que os esmagam até virarem um pó fininho. A farinha então passa por uma peneira gigante que separa o farelo, a casca do grão e o gérmen, o coraçãozinho cheio de nutrientes, do endosperma.
que é a parte que contém mais amido. Dependendo do tipo de farinha que se quer, integral, branca ou aquela que serve para tudo, a extração é feita de um jeito. A farinha prontinha é então embalada e enviada para padarias e fábricas de alimentos. Lá, ela é misturada com água, fermento, sal e outros ingredientes mágicos para virar massa. A massa é amassada, descansa um pouquinho para crescer e vai para o forno, onde se transforma em pães, macarrões, bolos e outras delícias. Graças ao processamento em larga escala, temos farinha suficiente para fazer a alegria dos padeiros e garantir o pãozinho nosso de cada dia. Carne na mesa. Criação, abate e processamento em escala. A produção de carne, que está sempre presente no prato do brasileiro, mudou bastante para acompanhar a fome do mundo por carne. As fazendas de criação intensiva, os famosos confinamentos, viraram o modelo mais comum para criar o gado. Elas permitem que os pecuaristas criem muitos animais em um espaço menor, otimizando a produção. Nos confinamentos, os animais recebem alimentação, água e cuidados veterinários especiais para crescerem rapidinho. Mas essa prática também tem suas desvantagens, como o impacto no bem-estar animal, no meio ambiente e o uso de antibióticos. Depois da criação, o gado é transportado para abatedouros, onde são abatidos e processados. Os abatedouros modernos usam processos automatizados para garantir a eficiência e minimizar o sofrimento dos animais. As carcaças são então refrigeradas, cortadas em vários tipos de carne e embaladas para serem vendidas em açougues, mercados e supermercados. A produção em larga escala tornou a carne mais barata e acessível, mas é preciso encontrar um jeito de produzir carne de forma mais sustentável e responsável. O caminho do leite, da ordenha à embalagem. A indústria do leite, tão importante para a nossa saúde e economia, passou por uma verdadeira revolução tecnológica. As fazendas leiteiras modernas são como cidades do leite, com centenas ou até milhares de vacas, criadas em ambientes controlados para produzir o máximo de leite. As vaquinhas são ordenhadas 2 ou 3 vezes por dia, usando máquinas que imitam o movimento dos bezerros, mas sem machucá-las. O leite fresquinho vai direto para tanques refrigerados, que parecem geladeiras gigantes, e depois para os laticínios, onde a mágica acontece. Nos laticínios, o leite passa pela pasteurização, um processo que elimina as bactérias e deixa o leite prontinho para beber. Depois, ele é homogeneizado, para ficar com aquela textura uniforme, e embalado em caixas, garrafas e saquinhos. Mas o leite não serve só para beber, né? Nos laticínios, ele se transforma em iogurte, queijo, manteiga e um monte de outras delícias. Cada produto tem sua receita e processo de produção, que garantem o sabor e a textura que a gente adora. O queijo, por exemplo, é feito a partir da coagulação do leite, enquanto o iogurte é resultado da fermentação do leite com bactérias do bem. É ou não é uma delícia de processo? Embalagem e distribuição, mantendo os alimentos frescos e seguros. Depois que os alimentos são produzidos e processados com tanto cuidado, é hora de garantir que cheguem fresquinhos e seguros até nós. É aí que entram a embalagem e a distribuição, 2 etapas fundamentais para matar a nossa fome com segurança. As embalagens de hoje em dia são como escudos protetores, que evitam que os alimentos estraguem, sejam contaminados ou amassados no caminho. Plástico, vidro, metal, papelão, cada material tem sua função. O plástico, por exemplo, é leve, resistente e protege da umidade, enquanto o vidro, além de ser chique, é 100% reciclável. E não podemos esquecer dos códigos de barras, que ajudam a controlar o estoque, rastrear os produtos e garantem que tudo chegue direitinho ao seu destino. Depois de embalados, os alimentos pegam carona em caminhões, trens e navios,
numa verdadeira maratona para chegar aos supermercados e às nossas mesas. Os alimentos perecíveis como frutas, legumes, carnes e leite viajam em caminhões refrigerados, que conservam a temperatura ideal para que cheguem fresquinhos e prontos para o consumo. O papel da refrigeração, garantindo a segurança alimentar. A refrigeração é um dos maiores presentes da tecnologia para a indústria alimentícia. Graças a ela, podemos conservar os alimentos por muito mais tempo, evitando o desperdício e aquelas doenças de dar dor de barriga. Das nossas geladeiras aos grandes depósitos refrigerados, a refrigeração está presente em todas as etapas da cadeia alimentar. Mantendo os alimentos bem geladinhos, a gente coloca um freio de mão no crescimento de bactérias e fungos que podem causar a deterioração dos alimentos e causar doenças. A refrigeração ajuda a manter o sabor, a textura e os nutrientes dos alimentos, garantindo que a gente coma comida gostosa e saudável. Nas fazendas, o leite fresquinho já vai para a geladeira, para evitar que estrague. Nos frigoríficos, a carne é mantida em temperaturas baixas para garantir a sua qualidade. Nas fábricas, os ingredientes e produtos ficam armazenados em câmaras frias. E nos supermercados, as geladeiras e freezers garantem que os alimentos estejam sempre fresquinhos para a gente levar para casa. A refrigeração aumentou a vida útil dos alimentos, diminuiu o desperdício e garantiu que mais pessoas tenham acesso a alimentos nutritivos e seguros. E o melhor, podemos comer frutas, legumes e outros alimentos deliciosos o ano todo, mesmo que eles não sejam da época. Tecnologia e segurança, garantindo alimentos saudáveis. Garantir que os alimentos que chegam à nossa mesa sejam seguros para consumo é uma missão de máxima importância. É por isso que a indústria alimentícia investe pesado em tecnologias e práticas que eliminam qualquer risco para a saúde do consumidor. No Brasil, a Anvisa, nossa agência de vigilância sanitária, é a xerife que garante a segurança dos alimentos, com normas e padrões rigorosos. Uma das armas secretas da segurança alimentar é o sistema APPCC, que funciona como um detetive, investigando e controlando os perigos em todas as etapas da produção de alimentos. É como se fosse um plano infalível para evitar que qualquer problema chegue ao nosso prato. A tecnologia também entra em campo com os códigos de barras e a identificação por radiofrequência, que permitem rastrear os alimentos desde a fazenda até o supermercado. É como se cada produto tivesse um RG, que pode ser rastreado a qualquer momento. E para garantir que está tudo nos conformes, são feitos testes e análises em laboratórios super tecnológicos, que usam métodos avançados para detectar a presença de bactérias, vírus, pesticidas ou qualquer outra substância que possa prejudicar a nossa saúde. O impacto ambiental da produção de alimentos. A produção de alimentos em larga escala, apesar de alimentar o mundo, também impacta o meio ambiente, e precisamos falar sobre isso. A agricultura, principalmente a industrializada, contribui para a emissão de gases de efeito estufa, o desmatamento, o consumo excessivo de água e a poluição. Para produzir alimentos, precisamos de fertilizantes, que são produzidos com alto consumo de energia e liberam gases poluentes. Os pesticidas, que protegem as plantações, podem contaminar o solo e a água, prejudicando os ecossistemas e a nossa saúde. A pecuária, principalmente a criação de gado, libera metano, um gás do efeito estufa ainda mais potente que o gás carbônico. O metano é produzido durante a digestão dos animais e também pelas fezes e estrume do gado. A criação de gado também exige grandes áreas de pasto, o que contribui para o desmatamento e a perda de biodiversidade. E, para finalizar, o transporte de alimentos por longas distâncias, para atender às demandas do mercado globalizado, também libera gases poluentes. Os alimentos percorrem milhares de quilômetros em navios, caminhões e aviões,
consumindo combustíveis fósseis e impactando o meio ambiente. Conclusão: apreciando a escala e a eficiência da nossa cadeia alimentar. A jornada da comida, da fazenda até o nosso prato, é uma aventura incrível, que envolve muita gente, tecnologia e dedicação. Da agricultura à mesa, cada etapa é importante para garantir que tenhamos alimentos nutritivos, saborosos e seguros. Vimos como a produção de alimentos em larga escala é capaz de alimentar o mundo, mas também os desafios que enfrentamos para produzir alimentos de forma sustentável. É preciso encontrar um equilíbrio entre a produção em massa e o respeito ao meio ambiente e aos animais. Ao adotarmos tecnologias inovadoras, práticas agrícolas sustentáveis e um consumo mais consciente, podemos construir um futuro mais saboroso e sustentável para todos. Na próxima refeição, lembre-se da incrível jornada que o alimento percorreu para chegar até você e faça escolhas conscientes, valorizando os alimentos produzidos de forma justa e sustentável. Afinal, somos o que comemos.